Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 2 de outubro, sexta-feira, da 26ª semana do tempo comum, dia dos Santos Anjos da Guarda. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5 e versículo 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe meu nome, uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje os santos anjos da guarda, que, como o próprio nome sugere, representam a proteção de Deus em nossa vida. Anjos não são seres alados, andrógenos, mágicos, que vêm voando ao nosso encontro, como estão representados nas iconografias dos anjos. Essas imagens são tentativas de expressar algo de difícil expressão. Não obstante as imagens que temos dos anjos e das discussões em torno dessa temática, o mais importante é centrarmos nossa reflexão na proteção de Deus e nos recursos que Deus utiliza para entrar em contato conosco e deixar o seu recado, a sua mensagem e orientação. São muitas as passagens bíblicas que falam sobre os anjos, tanto no Antigo
como no Novo Testamento. E todas elas remetem ao contato de Deus com as pessoas. Olhando por esse ângulo, vemos nos anjos os mediadores de Deus, aqueles que cumprem um papel importante no nosso contato com Deus e na sua proteção dada a todos nós. Porém, apesar dessa concepção, muitos ainda perguntam: quem são os anjos e como eles se manifestam? A resposta que trago aqui não alimenta visões miraculosas ou mágicas acerca deles, mas os coloca no nosso nível de entendimento. Anjos podem ser pessoas e situações que Deus coloca na nossa vida para nos auxiliar, orientar, apontar caminhos, enfim, nos proteger. Pode ser aquele amigo que nos aconselha, podem ser nossos pais, pode ser uma pessoa estranha que Deus colocou na nossa vida ou no nosso caminho e que se tornou alguém muito especial. Podem ser também acontecimentos, situações que no momento não entendemos, mas depois vemos que era a mão de Deus que estava ali nos orientando e protegendo. Enfim, anjos simbolizam a presença de Deus na nossa vida. No Evangelho de hoje, mostra que precisamos de sermos humildes para percebê-los em nossa vida. Os discípulos queriam saber de Jesus quem era o maior no reino do céu. Eles imaginavam que os maiores no reino do céu fossem os maiores desse mundo, os grandes, os poderosos, os que tinham status e visibilidade. Mas Deus mostra que não é bem assim. Grande no reino do céu é quem é pequeno neste mundo, ou seja, quem tem um coração puro, sem maldades, a exemplo do coração de uma criança, comumente comparada aos anjos. Costumamos ver nos pequeninos uma espécie de anjinhos, pois transmitem algo que os adultos dificilmente têm. Nada mais angelical que observar uma criança dormindo, não é verdade? Talvez por isso a comparação da criança com anjos seja algo tão comum. A iconografia dos anjos contribui para isso, trazendo crianças como representação de anjos, crianças aladas, cercando os anjos, as divindades, ou em espaços sagrados. Tudo isso contribuiu para formar o nosso imaginário acerca dos anjos. Assim, o Evangelho de hoje também coloca no centro uma criança, para mostrar aos discípulos como são os grandes no reino do céu. Jesus garante aos seus discípulos que quem não se converter e não se tornar como uma criança, não entrará no reino do céu. Ou seja, ele fala não apenas dos atributos de pureza da criança, mas da humildade em servir os que são fracos e dependentes, colocar-se a serviço daqueles que mais precisam de nós. Todo aquele que se curva para ajudar os pequenos e necessitados se torna grande diante de Deus, pois esse
é como anjo na vida dessas pessoas. Assim, quem acolhe e recebe os pequenos, recebe Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o próprio Deus. Porém, quem escandalizar os pequenos, ofendê-los ou desprezá-los, esse se distancia do reino do céu. Diz ainda o Evangelho de hoje: pois quem fizer mal aos pequenos, aos indefesos, ofende os anjos de Deus. Assim, celebrar os santos anjos da guarda é celebrar a proteção de Deus na nossa vida, através daqueles que Ele envia para essa função. Que saibamos reconhecer e valorizar esses anjos e que sejamos também anjos na vida de nossos irmãos e irmãs. O mundo precisa de anjos, pessoas que se preocupam com as outras, pessoas de gente que goste de gente e que acolha e ampare os outros. Podemos, neste dia, fazer um elenco dos anjos que Deus já colocou na nossa vida e das vezes que fomos anjos na vida das pessoas. Rezemos esta oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Oremos. Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos, concedei que nos defendam de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição, São José e Santa Clara, desça sobre você e sua família as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.